havia esse homem, um jovem, correndo para pegar um trem. And he missed it only for a few meters. E ele perdeu o trem por alguns metros apenas. And he was running and still missed. E ele estava correndo, mas mesmo assim perdeu o trem. And there was a man nearby, and he said, "Young man, you should run faster." E um homem sentado bem perto dele falou: "Viu, jovem, você deveria correr mais rápido ainda." And this young man responded, no, sir. E o jovem falou: não, senhor. I run fast enough, Eu corro rápido bastante, but I started late. mas eu comecei muito tarde. Do you get the point? Obrigado. Você entende? Entendeu o ponto? Don't start late to focus on things you need to do. Não comece muito tarde em focar em coisas que você precisa fazer. You can run fast, but you will never catch if you don't start early enough. Você pode correr rápido bastante, mas você nunca chegará lá se você não começar cedo bastante com a palavra de Deus. All right, so now we can start to study the Word of God, right? Então agora a gente pode começar a estudar a palavra de Deus, Are you correto? ready? Ready? Você está pronto? Okay, if we are ready and fresh, we can go to the book of Deuteronomy. Então vamos ao livro de Deuteronômio, então, se você está pronto. Let me tell you that this term, Deuteronomy, it's working, not working. Está funcionando aí, pessoal? You see there. Okay. There you go. Working, perfect. The book Deuteronomy is from the Greek word Deuteronomium. O nome do livro de Deuteronômio vem da palavra grega And it's actually a Deuteronomios. composition of two Greek words. É uma composição de duas palavras. Deuteros and nomos. Deuteros e nomos. And the name is actually a wrong name. O nome, na verdade, é o nome errado para o livro. Because it's from the Septuagint translation of one sentence in Hebrew. Porque vem da tradução da Septuaginta de uma sentença em hebraico. And you can see it hopefully there. Not yet now. Okay, now you can see it. That it's actually the translation from the Deuteronomy 17 verse 18. E vem da tradução de Deuteronômio 17, 18. Then translators put it like that this is a second law. E os tradutores disseram ou comunicaram então que essa é uma segunda lei, uma lei que vem depois. And the book of Deuteronomy is not the second law. E o livro de Deuteronômio não é It's not uma a repetition segunda of the law. É uma repetição da lei. It's actually the expansion of God's law. É uma expansão da lei de Deus. It's in Hebrew language you have the word ba'ar, and this word it's like the expansion or extension or application of the word of God. A palavra ba'ar em hebraico, e aparece no livro, é como se fosse uma expansão. Ela expressa a expansão, a aplicação, o aumento da lei do Senhor. So what Moses is doing is that he received God's revelation in the past. O que Moisés está fazendo é que ele recebeu a revelação de Deus no passado. And now he is interpreting it to the new situation God's people will face when they will enter into the promised land. E agora ele está aplicando essa lei para a nova situação do povo de Deus conforme eles entram na terra prometida. So far they were in the wilderness. Até ali eles estavam no deserto. And they were going, from one place to another. And this was a nomadic life. E eles estavam indo de um lado para o outro como nômades na terra. But now they will enter into new territory where will be the cities. E agora eles estavam entrando em um território novo onde haveria cidades no local. And they na will terra. be no more traveling from one place to another. They will settle down. E não haveria mais as viagens de um lugar para o outro, eles iriam se assentar no local. And they need to know how to live their relationship with God. E eles precisavam saber como viver esse relacionamento com Deus em uma nova realidade não nomádica. So in the book of Deuteronomy, actually Moses is interpreting, adapting, applying
God's previous revelation. Então, no livro de Deuteronômio, Moisés está adaptando, aplicando, trabalhando a lei para a nova realidade do povo de Deus, da interpretação, da lei de Deus do passado. You can read in verse 5 of chapter 1 E você pode ler no verso 5 do capítulo 1 de Deuteronômio, that east of the Jordan in the territory of Moab, Moses began to expand. a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei. He is applying, interpreting the law. Ele está aplicando, interpretando a lei neste livro. So in Hebrew language, in Hebrew canon, this book of Deuteronomy is actually named according to the first two words in the Hebrew Bible, how this book starts. Na verdade, no cânon da Bíblia hebraica, o livro de Deuteronômio está nomeado de acordo com as duas primeiras palavras que ocorrem no livro. It's Ele HaDevarim. Ele HaDevarim. These are the words. Estas são as palavras. And the words that Moses said to all Israel. E as palavras que Moisés disse a todo o Israel. So this is Ele is these HaDevarim are the words. Esta e HaDevarim são as palavras. And Davar is more than only word. E Davar significa mais do que só palavra. So these are not only words, but the word Davar means also story. Davar também significa ou quer dizer história, não apenas palavra. It can be an event. Pode ser um evento. Davar is something very tangible. It's not only a noise. Davar é algo muito tangível, não é só uma história, um conto, é algo So bem what tangível. Moses is now bringing is the big story. O que Moisés então está agora trazendo para o povo é a grande história, a grande tangível história do povo de And Deus. it's of course the story about God and his people. E obviamente é a história de Deus e o povo dele. So you see that well, actually I cannot look at show it on the screen. The word Baal is there. That he is now expanding the word of God. Então você vê no vermelho ali a palavra Baar aparecendo, Be'er, você vê nos dois versos mostrando ele expandindo a palavra de Deus. All right. So then we see that Deuteronomy really reflects on the previous biblical material. Então a gente percebe que Deuteronômio reflete nos materiais bíblicos anteriores, nas And bringing tradições it bíblicas. into the new situation of life. E leva o povo então a essa nova situação de vida. So let me now pause. Agora eu vou dar uma parada aqui. Let me tell you that you as pastors has exactly the same task in your life, in your ministry as pastors or teachers. Eu quero dizer para vocês que vocês, pastores, têm o mesmo trabalho que Moisés teve na vida de vocês, no ministério de vocês. When you need to know the word of God, Você precisa conhecer a palavra de Deus. and then in the new different situation of life, you need to apply this word. E nas novas situações da vida, você precisa aprender a aplicar a palavra de Deus para a sua You need igreja. to know all these principles God is revealing in His Word. Você precisa conhecer todos os princípios que Deus revela na sua palavra para And fazer isso. then you can actually apply it, interpret it in the proper way for people in the 21st century. E assim você vai poder interpretar e aplicar da melhor maneira possível para as pessoas do século 21. And this is actually very important. E isso é muito importante. Then we read that in verse 3, is it working? Pode passar o próximo slide, por favor. Okay. It's somehow not working for me. I don't know where to Pessoal. point. There you go. Okay. So here we read in verse 3 that in the 40th year it happened, Nós lemos aqui então que no 40º ano aconteceu, on the first day of the 11th month, no primeiro dia do 11º mês, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord has commanded him
concerning them. Moisés falou aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. So now you have something very clear and tangible. E agora nós temos algo muito claro e tangível que Moisés está Because fazendo. you read that it happened what Moses was doing at the end of his life. Porque aconteceu, isso é o que ele fez durante o período final da vida dele com o povo. It was in the third part of his 40s. Ok, era no último terço dos seus 40 anos, né? No Because final it dos was 40. 40 years in Egypt, then 40 years, as the leader, and then 40 years again as. Ok, foram 3 períodos de Leading 40 the anos. Israelites. 40 no Egito, 40 então como líder e agora 40 trabalhando com o povo You know, de Israel. 40 years when he was in Jethro was a very important part. Nos 40 anos que ele esteve com Jetro foi muito importante para ele, foram muito It's importantes like para ele. for us today, this 4 years in studying theology. É como esses 4 anos que vocês passam aqui estudando teologia. And now he's at the end of his life. He's now 120 years old. E agora ele está no final da vida, eles têm 120 anos. Está And com it 120 is anos. happening in the 11th month of his last, life. Isso está acontecendo Last year. no mês 11, no 11º mês do seu último ano, no final da sua vida, é o It que está tells you acontecendo. that Moses now is like 2 more months has life ahead of him. Moisés has somente 2 meses mais de vida And depois que he ele is fez. now bringing the last words. E ele está trazendo as suas últimas palavras. Pode passar o slide. Imagine that will be you will have the chance to speak, for example, to your church, the last sermon. Imagine se você pudesse pregar o último sermão para a sua igreja. What you would say in that last sermon? O que você diria naquele último sermão? Or let's say that you will know that you have a cancer and now your family will be around you and you have the last speech. Imagine que você está com câncer, está morrendo, sua família está ao redor de você e você tem as últimas palavras para dizer para eles. What you would say to your parents or to your children or to your spouse? O que você diria para os seus pais, para seus filhos, para o seu marido ou esposa? So Moses now knows that his days are counted. Moisés sabe agora que os seus dias estão contados. Because God told him. Porque Deus tinha dito isso para So ele. he knows I have now the last chance to say something according to God's leadership. Então ele sabe que agora ele vai dizer as últimas coisas, ele tem a chance de dizer as últimas palavras de acordo com a liderança que And the Deus deu para ele. book of Deuteronomy has the last 3 powerful sermons he is presenting to the people of God. E o livro de Deuteronômio então tem 3 grandes sermões, últimos sermões que ele pregou para o povo They are de very Deus. passionate speeches. Eles são discursos muito apaixonados no livro de There are Deuteronômio. 3 sermons. São 3 sermões. The first is chapter 1 to 4. O primeiro é do capítulo 1 ao capítulo 4. The second is chapter 5 to 28. O segundo do capítulo 5 ao capítulo 28. And then the third one is chapter 29 and 30. E o último é do 29 ao 30. After that, he has to pass the leadership from himself to Joshua in chapter 31. Depois disso, ele passa a liderança para Josué, no capítulo 31. In chapter 32, he's teaching a song to Israel. No capítulo 32, ele ensina uma música para Israel. In chapter 33, he's blessing all tribes of Israel. No capítulo 33, então, ele abençoa as tribos de Israel. And in chapter 34, we have the story about his death. E no capítulo 34, então, temos a história de sua morte. So, 3 powerful sermons. São 3 sermões poderosos que ele prega no fim da His vida. final words to people. São as suas últimas palavras para as pessoas. Pode passar, por favor. It's not, Sim, not working, it's so there. we need to work with them up there. So it's Moses' appeal to people to follow God faithfully.
Então Moisés apela para o povo que eles o sigam de maneira fidedigna. And later this week I will show you that this book is like the renewal of the covenant between God and his people. E nós vamos ver depois, ainda nessa semana, que esse é um livro de renovação da aliança entre Deus e o seu povo. When God is pledging his faithfulness to his people, Quando Deus está mostrando, demonstrando a sua fidelidade ao seu and povo. they need to show their total dedication to him and following what he is telling. E eles são chamados a mostrar sua dedicação total para Ele e seguir aquilo que Ele está dizendo. So the book of Deuteronomy is actually a biography of Moses. Na verdade, o livro de Deuteronômio é a biografia de Moisés. Pode passar. This biography is only about this last 2 months of his life. E a biografia é só dos 2 meses, os últimos 2 meses de sua vida. His final words. Suas palavras finais. And if they are final words, they are very important words. São palavras muito importantes que ele está ou irá dizer. If Exodus Pode passar. happened in 1450 before Christ, Se Êxodo de fato ocorreu no ano 1410 a.C., and we can even say that it was like in March of 1450 according to good reliable sources. então a gente poderíamos provavelmente falar que aconteceu em março, né, do ano 1410. That now in the book of Deuteronomy, with preaching of Moses, we are in the year 1410 before Christ. E agora nós estamos no ano 1410 a.C. And this is the year when they are in the plain of Moab. Esse é o ano quando eles estão nas planícies de Moabe. They see already Jericho. Eles veem Jericó de longe. They see from the distance the promised land. Eles veem a terra prometida à distância. And it's only, step over Jordan and they will be there. E é só passar o Jordão e eles estarão lá então. And Moses, as you know, he cannot enter the promised land, so he at least has this passionate farewell speeches. Ele não pode então entrar na terra prometida, então ele faz esses discursos poderosos de despedida às margens da terra. Moses is now speaking to the second generation of those who went from Egypt. Então ele está falando com a segunda geração daqueles que foram para o Egito e agora estão voltando, os seus filhos estão From voltando. the first generation, only 3 people are still alive. Da primeira geração, só 3 pessoas sobraram: It is Moses himself, Moisés, then of course Joshua Josué and Caleb. e Caleb. And then those who were up to 20 years when they were coming from Egypt. So they knew, experienced as a little, children, that grandiose events in Egypt. E aqueles que até os 20 anos estavam ali experimentando a saída do Egito, e eles sabiam pela sua própria experiência, ou conheceram por sua própria experiência, os grandes eventos como o evento Sinai, mas ainda eram crianças. And now quando to isso ocorreu. them who through their delay will now go into the promised land, Moses is preaching. E por causa dessa demora, né, para entrar na terra prometida, agora Moisés então está pregando. And let me tell you that this preaching is like a Magna Carta. Essa pregação é a carta magna de Moisés. It is the first systematic theology recorded in the Bible. É a primeira teologia sistemática que nós temos descrita no texto bíblico. Where in the very clear way, and it's a beautifully structured, the whole book, it's stroke of the genius by the inspiration of the Holy Spirit. O livro é muito bem estruturado, de maneira muito bela, através da genialidade de Moisés e também da inspiração do Espírito Santo He is nele. now expanding what is the true faith in God. E ele está agora expandindo, querendo dizer qual é a real fé que nós temos na revelação de Deus. How really live according to God's revelation. Como devemos viver de acordo com a revelação de Deus. So we read right in the very beginning of the book of Deuteronomy.
Nós lemos logo no começo do livro de Deuteronômio, pode passar o slide. And we were reading it in the beginning, like in verse 5, that Moses is expanding the word of the Torah. Nós lemos lá no começo que ele está expandindo a palavra Torá, o conceito de Torá para o povo. So now I would like to speak more about what does it mean, that Torah. E eu quero falar um pouquinho para vocês o que significa Torá no texto bíblico. I see that Hebrew is not playing right with the computers over there. O hebraico não está correto ali. So let me tell you that in Hebrew, the word Torah is derived from the Hebrew word yara. Em hebraico, a palavra Torá vem do termo yará. And yara means pointing with the finger on the path on which you should go. E yará significa apontar com o dedo para o local para onde você deveria ir. So we should not translate the word Torah as law. So, Torá não deveria ser traduzida como lei. And because when we say law, we usually in our mind have something very strict, limited, cold and distant. Porque quando nós falamos lei na nossa mente, sempre é algo frio, restritivo e distante de nós. But Torah in the biblical sense is something very powerful, very beautiful. You want something like Torah. Mas Torá na mentalidade bíblica é algo muito poderoso, muito bonito, é algo que você quer para a sua vida. This word yara actually means that God is giving you His teaching, His instructions. Yará significa que Deus está dando os seus ensinos, as suas instruções para a sua vida. He is giving you His guidance. Sua guia, Ele está lhe dando sua guia. His directions for life. Suas direções para a vida. Because He loves you, He wants that you have abundant life. So He's telling you, this is the path on which you should go. Porque Ele te ama e então Ele está te dizendo, esse é o caminho no qual você deveria andar. This is why Torah in the Hebrew Bible is connected with life. Por isso que a palavra Torá na Bíblia hebraica geralmente é conectada com a palavra And vida, abundant life. vida abundante. It is not something which is taking from you, but is actually given you abundant life. Não é algo que Deus está tomando de você, mas Ele está dando algo para você, dando vida abundante para você. Torah is so important in the Bible that you can meditate on it day and night. É tão importante, esse termo é tão importante na Bíblia, o termo Torá, que você pode meditar sobre ele dia e noite. You are writing poems and songs about Torah. E escrever poemas e músicas sobre a Torá. Let me give Pode you a passar, few por favor. examples here. In Psalm 1, you read that the wicked person is doing many wrong things, but the righteous is not following what the wicked is doing. Então nós lemos no Salmo 1, verso 1 a 3, que o bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos But in order not to do escarnecedores. these wrong things, that righteous person is delighting in the Torah of God. Exato, mas para não fazer isso, nós lemos nos textos que, pelo contrário, ele está tendo prazer na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. It's also meditating on it day and night. E na sua lei ele medita dia e noite, ele tem prazer nela. You know, every time when I speak about that we need to delight in the Lord, Todas as vezes que eu falo sobre a ideia de ter prazer no Senhor, I have in mind the Turkish delights. eu tenho em mente um doce turco chama Turkish Delight. Do you know Turkish delights? Eles não This conhecem, is, they don't know. every time when I go to the Middle East, I am buying Turkish delights. Todas as vezes que eu vou para o Oriente Médio, eu compro Turkish It is Delight. almost so good as açaí. É quase tão bom quanto açaí. Quase. Almost. Quase lá, mas não. And you know, this is a combination of nuts and honey and spices. É uma combinação de sementes e mel e alguns temperos And when you misturados. put it in your mouth, E quando você coloca na sua boca, it's melting. ele derrete. It's so good. É muito bom.
And God is saying, but my law is more delightful than even Turkish delights or açaí. Então Deus está dizendo que a minha lei é muito mais prazerosa do que Turkish Delight, incluindo o açaí também. You know, and I know that you all love açaí so much that you even eat kilos of it in one session. Eu sei que vocês gostam tanto que vocês comem quilos de açaí de uma vez eu falei para ele, né, que lá em casa. So, you know, the Torah is more beautiful and more delightful than açaí. Torá é muito mais bonita e muito mais saborosa e deliciosa do que açaí. You know, for example, Psalm 119. Como, por exemplo, o Salmo 119. In Hebrew, the alphabet, you have 22 letters. No alfabeto hebraico nós temos 22 And letras. the poem is in such a way done on the law of God that each letter of Hebrew alphabet has repeated 8 times in the beginning of 8 verses. E o texto é estruturado de tal maneira que cada letra é repetida 8 vezes ao longo do verso, ao longo do And texto. you have 8 different terms for the law of God. E você tem 8 termos diferentes para a lei de Deus. And I will not read it, but this is such a delightful poem about what is the Torah. E a gente não vai ler porque é muita coisa, mas é um poema de quão deliciosa, quão maravilhosa e abundante é a lei de Deus. And of course, you know, immediately when you have 22 letters and every letter is repeated 8 times, then you have 176 verses. Você tem 176 versos com a repetição das 22 letras 8 vezes. If you go to Psalm 19, Pode passar. Se você for para o Salmo 19, you will see that you have like a big interpretation what is God's revelation. você vai perceber que há uma grande interpretação da lei ou da revelação de In Deus. verses 1 to 6 is a general revelation in nature. No 1 a 6, versos 1 a 6, há uma revelação geral de Deus da natureza. That the heavens declare the glory of God. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o verso 1. And then from verse 7 it goes to the Torah. E dos versos 7 em diante nós vemos ele indo à Torá, falando To da Torá. the special revelation of God. Uma revelação especial de Deus, não mais geral. And you have here again different terminology for the law of God. E você tem outra terminologia diferente para a lei de Deus aqui também. It is always the law of the Lord. É sempre a lei do Senhor. Then you have the statutes of the Lord. E então os estatutos do Senhor. Precepts of the Lord. Os preceitos The do commands Senhor. of the Lord. Os mandamentos do The Senhor. fear of the Lord. O temor do Senhor. The decrees of the Lord. Os decretos do The Senhor. word of the Lord. A palavra do Senhor. The promises of As God. promessas do That there Senhor. are all these different synonyms for the Torah. Todos esses sinônimos diferentes para a palavra Torá. And look how this Torah is described. E veja como essa Torá é descrita. It's perfect, Ela é perfeita. refreshing the soul, Ela refresca a sua alma. trustworthy, Você pode confiar nela. making you wise. Faz com que você seja sábio. It's right, Ela está correta. giving you joy. Dá alegria para o seu coração. It's giving light, radiant. Ela é radiante e dá luz para os seus olhos. It's pure. Ela é pura. It's enduring forever. Ela dura para sempre. It's very firm. Ela é firme. It's righteous. Ela é correta, justa. And it's precious, more precious than gold. E ela é mais preciosa do que o And it's ouro. more sweet than honey. Ela é mais doce do que And mel. by then you are guided, you are warned. E então você está sendo guiado, você está sendo And admoestado. at the end is a great reward in your life here and even after. E no fim, então, você ganha algo muito grandioso de Deus nessa vida e na vida por vir. So I wanted to show you that what Moses is presenting is not something iron, distant, cold, you know, when we are afraid of it. E eu quero te mostrar que o que Moisés está apresentando não é algo, não é como ferro duro e distante de você. It is presenting life, Ele está wisdom, apresentando joy, vida, alegria para você. and you can really delight in it.
E você pode se alegrar com isso. And more you know, more you want more. Quanto mais você sabe, mais você quer saber. Quanto mais você tem, mais você quer ter. And you can meditate on it day and E night. pode meditar nela então dia e But noite. now, a very important question. Agora uma pergunta muito importante. What is the opposite of the Torah? Qual é o oposto da Torá? You know, you have Torah, God's teaching, God's instruction, guidance. Então nós temos Directions of life. a orientação de Deus, a guia de Deus, os ensinamentos de Deus na Torá. What is the opposite of it? Qual é o oposto disso? Please tell me. Me diga, qual que é o oposto What disso? is the opposite of the Torah? Qual que é o oposto de Torá? Disobedience. Disobedience, all right. This is part of it. Sin. Sin, and this is correct. Isso está correto. You know, this is very surprising to us. Isso é muito surpreendente para nós. Because Torah is going this path, God is showing you, you should follow. E Torá é indo no caminho que Deus está te mostrando. And when you are going astray from the path, you are missing the target. You are going different directions. E então você coloca uma direção um pouco diferente, se desvia, perde o This is target. This is what is called in the Bible sin. E isso é o que a Bíblia chama de pecado, errar o alvo. You know, pesha in Hebrew or hamartia in Greek. It is going astray from the path God is telling you you should follow. Então, pechá e hamartia, tanto em hebraico quanto em grego, é se desviar do local, se desviar do caminho que Deus está mostrando para você. And sin is nothing else than breaking relationship with God. Então, o pecado não é nada mais do que quebrar o seu relacionamento com o Senhor. Torah is actually leading you to that insight that you know how to maintain a relationship with God. E a Torá, na verdade, está te levando esses insights, essas ideias de como manter esse relacionamento And com sin Deus. is that you say no to God and to His Torah. E pecado é dizer não para Deus e para a sua Torá. When you want to live independently on God. Quando você quer viver independentemente de Deus. It is actually life, sin is life without God's presence. E pecado, então, é a vida sem a presença de Deus. It Isso is é pecado. the denial of the original purpose of creation to what we were created. É uma rejeição do propósito original da criação, o propósito para o qual você foi criado. Because we were created into relationship with God, Porque nós fomos criados em relacionamento com Deus, in total dependence on Him, em total dependência dele, to enjoy His presence. para ficar feliz e aproveitar a sua And presença. Torah is actually leading you to all three of them. E a Torá está levando você, orientando And você para essas sin três coisas. is reversing that creation of God. E o pecado reverte a criação de Deus. É ir ao contrário, contra a criação de Well, Deus. I see that time is limited and is gone. Eu percebo que o tempo já passou. But in conclusion, I would like to stress one more thing. E para concluir, eu queria expressar mais Let uma me tell coisa. you that the book of Deuteronomy, for me, is a love letter. Para mim, o livro de Deuteronômio é uma carta de amor. Do you like to receive love letters? Você gosta de receber cartas de amor? Me, I love it. I love it. Many of them don't. You see, Even yes, I think that they can live without love. ele but, está falando que vocês podem viver sem amor, porque vocês não levantaram a mão. But Vocês I gostam de love receber to cartas? receive even SMS, SMS from my wife, and she's saying, "I love you." Ela recebe mensagens da mulher dele dizendo: eu amo você. Yes, I already miss you. You are there, but I miss you. Eu sinto falta de você. Você está longe e eu sinto And falta de she's você. saying nice things about me, or I am telling her. E ela fala coisas legais sobre mim e eu falo coisas bonitas And sobre I ela. hope that I am not surprising you when I'm telling you that the book of Deuteronomy is a love letter. E eu espero que eu não esteja surpreendendo vocês quando eu digo que o livro de Deuteronômio é uma carta It de is amor. really the book of love. Porque ele é de fato um livro de amor, You sobre know, amor. the faith of Israel is centered in God, who is love. A fé de Israel é centralizada no Deus do amor, aquele que é amor. And for the first time,
noun love in the Bible in relationship to God, E a primeira vez que o substantivo amor em relação a Deus, it's used in Deuteronomy chapter 7 verse 8. ele ocorre pela primeira vez em Deuteronômio capítulo 7, verso 8. You know, the noun love, ahava in Hebrew, O substantivo ahavá em hebraico is used 40 times in the Old Testament. ocorre 40 vezes no Antigo Testamento. And only 5 times it described God's love toward us. E apenas 5 vezes esse substantivo descreve o amor de Deus por nós. And you can see the biblical verses, this 5 times in the Old Testament, and then you have, of course, the famous verse in 1 John 4:16, that God is love. E você pode ver os versos todos listados ali, e obviamente você tem o verso famoso de 1 João, capítulo 4:16, que diz que Deus é amor. And the first one which is occurring is Deuteronomy 7:8. E a primeira vez que ele ocorre é em Deuteronômio, capítulo 7, verso 8. You know, God is love. Deus é amor. It is what John is saying, it's built on the Torah. E o que João está dizendo está baseado na Torá, baseado no livro de Deuteronômio. And let me also tell you that the verb ahava, E deixa eu- ahav, o verbo ahav, to love, amar, is employed 22 times in the book of Deuteronomy. é utilizado 22 vezes no livro de Deuteronômio. And 6 times, E 6 6 times vezes it describes God's love, God's loving His people. E 6 vezes descreve o amor de Deus, Deus amando o seu povo. And again, you have exactly this text which are there. E você tem os textos ali. So if you put it together, that 6 times the verb ahav is used. Se você to coloca love, junto as 6 vezes que o verbo ahav é utilizado, and then once is used also the noun love. e uma vez o substantivo amor também é utilizado no livro de So you Deuteronômio. see that this book is stressing 7 times that God loves humans. E 7 vezes então esse livro está enfatizando que Deus ama o seu povo. And this is so important E isso to é know muito importante that God saber. loves you and me. Que Deus ama você e Deus me ama também. And of course, it's then also exhorting not only that God is loving us, that now we need to love Him. E ele não está somente dizendo que Deus nos ama, mas nos está chamando a amar Ele também. And you know that the greatest commandment in the Bible E você sabe que o grande mandamento na Bíblia is love the Lord your God é o mandamento ame o Senhor, seu with all Deus, your heart com todo o teu and with all coração your soul e com toda a tua alma and with all your e strength. com toda a sua força. And I think that with this thought about God loving us E esse pensamento de Deus amando a gente and how we should love Him back, e como nós deveríamos amá-lo, we will now end. nós terminamos então. So the main point actually Então o principal ponto, of the book is God loves you. o principal ponto do livro é Deus ama você. Therefore, Portanto, love Him back. ame-o. God loves you, Deus ama você, so love also. então o ame. Amen. Amém.